Olá, bem-vindo à nossa aula, parte 1 de matrizes de transformações lineares arbitrárias. Em aulas anteriores, nós aprendemos a realizar transformações ou a entender transformações como produto de matrizes por vetores. Nessa aula, nós faremos o mesmo, porém pensando numa perspectiva diferente. Ao contrário das aulas anteriores, onde a gente trabalhava com bases canônicas, nessa aula e nas seguintes, nós vamos trabalhar com bases quaisquer, não necessariamente canônicas. Então, nosso objetivo é achar uma matriz que permita realizar a transformação levando vetores x de uma base B em vetores no contradomínio em uma base B', vetores na qual a gente chama de T de x, resultado da transformação. No caso, então, as bases B e B' não necessariamente são canônicas. Na verdade, na maioria das vezes, elas não são canônicas. Bom, para que a gente possa pensar nessa perspectiva, nós temos um procedimento chamado de procedimento de 3 passos. O primeiro passo consiste em encontrar a matriz de coordenadas x de B. Veja que o colchetes, ele indica que trata-se de um vetor pensado de forma matricial e o índice B significa a base do conjunto de partida. E essa matriz nós vamos aprender posteriormente a como encontrá-la. O passo 2 consiste em multiplicar a matriz x de B encontrada à direita, o vetor matriz x de B à direita pela matriz A encontrada, para produzir a transformação na base B', a transformação T de x na base B', que é um vetor na base B'. O passo 3 consiste em reconstruir a transformação a partir da matriz de coordenadas encontrada no passo 2. Aqui nós temos um esquema gráfico de como que isso acontece. Então, a transformação leva vetores de x em t de x e na perspectiva matricial nós temos vetores x de b multiplicados por a levados em t de x em b'. Muito bem, como que a gente encontra essa matriz A, que nos permite fazer isso? Bom, vamos lembrar que a matriz A, após multiplicar o vetor x de B, resulta num vetor que a gente chama de transformação de x na base B'. Vamos supor, então, que a minha base B seja composta pelos vetores o 1, o 2 e o n, tem dimensão n, e que a minha base B' é composta pelos vetores V1, V2 e Vm, que nós dizemos que é a base do conjunto de chegada, meu contradomínio, que aqui está sendo chamado de W, e tem dimensão m. Se nós fizermos o produto de A vezes o vetor U1 na base B, nós vamos então ter um resultado que é um vetor na base B', a qual a gente chama de T de U1. Do mesmo modo que A vezes U2 na base B é igual a T de U2 na base B' e que A vezes UN na base B é T de UN na base B'. Supondo que os vetores U1, U2 e UN na base B sejam os vetores canônicos, como estão mostrados aqui, vamos considerar a multiplicação de A por cada um desses vetores, considerando a representação genérica de A, uma vez que a gente não conhece A. Então, a gente está considerando A com m linhas e n colunas para que essa multiplicação seja possível. E o resultado dessa multiplicação vão ser esses vetores colunas que estão na minha base B'.
aliás, né, que vão ser iguais, né, as transformações na base B'. Então, eu tenho aqui o resultado da primeira multiplicação, da segunda, da terceira, todos iguais à transformação do respectivo vetor na base B', que é o que eu quero encontrar. Logo, a minha matriz A, que também pode ser denotada por matriz de transformação na base B' em relação à base B, vai ser igual a transformação de 1 em B', transformação de 2 em B', transformação de N em B', significando que os resultados encontrados no passo anterior, eles têm que ser convertidos por meio do que a gente já viu em mudança de base, né, para a base B'. E aí, nós produzimos esse resultado que está mostrado aqui, né, a transformação de T em relação a B' vezes x de B é igual a transformação de x em B'. Se nós estivermos trabalhando com operadores lineares, a mudança é que nós não temos B' e B, nós temos apenas B, uma única base. Tá? E isso, né, vai nos permitir, né, não precisar fazer a conversão de cada vetor coluna obtido como resultado para uma outra base. Ele já vai estar naquela base. Para tornar essas ideias mais claras, vamos resolver um exemplo. O exemplo 1 considera a transformação que leva polinômios de grau 1 em polinômios de grau 2, como sendo a transformação onde você multiplica cada polinômio do conjunto de partida por x, resultando num polinômio do conjunto de chegada. Encontre a matriz de transformação, matriz T, em relação às bases canônicas B igual ao 1 e o 2 e B' igual a V1, V2 e V3, onde a base B, como é canônica em polinômios, o 1 vai ser igual a 1 e o 2 vai ser igual a x. E B', V1 vai ser igual a 1, V2 vai ser igual a x e V3 vai ser igual a x ao quadrado. Bom, vamos pensar que a minha transformação de 1, lembrando que o 1 vale 1, então vai ser a transformação do polinômio 1, que vai ser igual a x vezes 1, lembrando que eu multiplico x pelo polinômio que está sendo transformado. Isso vai ser igual ao próprio x. A transformação de U2 vai ser igual a transformação de x, que é o mesmo que x vezes x, que dá x ao quadrado. Expressando, até escrever aqui, expressando T de 1 em relação à base B', temos. Bom, então veja aqui, né? Eu já vou fazer a conversão da transformação de 1 para a base B', que significa o quê? Olha, eu vou obter os coeficientes da combinação linear de T1, T de 1, igual a A vezes V1, mais B vezes V2, mais C vezes V3. T de 1 é igual a x igual a vezes V1 é igual a 1, mais B vezes V2 é igual a x, mais C vezes V3 é igual a x ao quadrado. Essa igualdade eu posso reescrever da seguinte forma: 0 vezes 1 mais 1 vezes x
mais 0 vezes x ao quadrado, que é igual a vezes 1 mais b vezes x mais c vezes x ao quadrado. Essa igualdade escrita dessa forma facilita para a gente resolver o sistema, né? Já está resolvido, né, pessoal? Para que isso aqui seja igual, né, lembrando da igualdade de polinômios, o a só pode ser igual a 0, o b só pode ser igual a 1 e o c só pode ser igual a 0. Né? Veja aqui que 0 é o coeficiente de 1 à esquerda, a é o coeficiente de 1 à esquerda. 1 é o coeficiente de x à esquerda, b é o coeficiente de x à direita. 0 é o coeficiente de x ao quadrado à esquerda e c é o coeficiente de x ao quadrado à esquerda. Então, a igual a 0, b igual a 1 e c igual a 0. Então aqui os resultados. Logo, o que a gente pode concluir disso? Logo, a transformação de U1 em relação à base B' é o vetor 0, 1 e 0. Bom, se eu fizer o mesmo procedimento para T de U2, né? Expressar T de U2 como combinação linear, né? De V1, V2 e V3, eu vou deixar a cargo de vocês verificar que vai ter como resultado 0, 0 e 1. Zero, 0 e 1. Logo, a minha transformação, né, T B'B é igual a transformação de U1, apenas corrigindo aqui, a minha transformação T de U1 em relação a B' e a transformação de U2 em relação a B' vai ser igual a, né, T de 1 B', 0, 1 e 0, e depois 0, 0 e 1. Então, tá aqui, pessoal, a minha matriz de transformação. Essa é a tal matriz, né, que a gente sempre está vendo aqui, que é chamada de matriz A. Né? E quando a gente multiplica essa matriz por um vetor no conjunto de partida na base B, ela vai gerar como resultado um vetor de chegada, conjunto de chegada na base B', que no nosso caso são bases canônicas. Tá? Nós não estamos trabalhando com outras bases. Muito bem. Mais um exemplo. Vamos considerar ainda essa transformação que a gente acabou de trabalhar, né? E vamos usar o procedimento de 3 passos para calcular T de A mais BX. Lembrando que no procedimento de 3 passos, o primeiro passo era achar a matriz. Nós já encontramos essa matriz no exemplo 1. E agora, basta a gente aplicar nesse vetor que está aqui mostrado, né, para que nós possamos obter como resultado, né, a transformação, o resultado da transformação. Então, passo 1, o vetor de coordenadas A mais BX, né, que a gente chama de x, em relação à base B, que é canônica, 1 em x, vai ser igual ao quê? A e B. Né? Coeficiente do termo independente, termo independente
e coeficiente do termo x. Então, o nosso x de b é a e b. Multiplicando esse a e b, né, pela matriz de transformação, que nós achamos no exemplo 1, nós vamos ter como resultado 0, a e b, que é a matriz transformada na base b'. E o passo 3, nós reconstruímos o t de a mais bx a partir do resultado anterior. Então, é 0 mais a vezes x mais b vezes x ao quadrado, que é igual a x mais bx ao quadrado. Esse é um exemplo fácil, não precisaríamos ter trabalhado encontrado matriz, mas ele serve para ilustrar bem como que é o procedimento, como que funciona, até porque nem toda matriz, nem toda transformação é tão trivial assim de ser realizada. E lembrando que numa perspectiva computacional, os computadores têm uma facilidade muito grande para trabalhar com matrizes. Então, em vários momentos, trabalhar com matrizes pode ser uma grande vantagem. E assim nós encerramos essa parte 1 do tema matrizes de transformações lineares e arbitrárias. Espero que você tenha gostado. Nos encontramos nas próximas aulas. Bons estudos e até mais!